Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre o fim da multa extra do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto leva a um debate muito amplo, a uma discussão que envolve a economia, e não apenas a economia doméstica, que é fundamental para todos, mas a economia dos estados, a economia global. Nós vivemos com os problemas que não são daqui, da aldeia, eles são planetários. Eles trazem reflexos a todos, permanentemente. E quando nós falamos em incentivar o consumo interno para enfrentar as dificuldades que vêm de fora, principalmente determinado por essa relação internacional, nós também devemos esclarecer ao telespectador que o incentivo ao consumo de hoje pode ser também a dificuldade do pagamento de amanhã, não, Meneghetti? Certamente isso mostram os números, as evidências da endividamento. Nós temos aí um projeto grande, isso até é tema para os próximos programas, quem sabe, Batista, que tu poderia encaminhar, da questão do superendividamento. Nós temos um projeto pioneiro no Brasil, através da doutora juíza Karen Bertoncello e doutora Clarissa também, que encaminharam agora no Tribunal de Justiça, pouco tempo, 3 anos atrás, um projeto que aproxima o credor e o devedor. No momento que tu tens uma dívida e essa dívida está muito acima das tuas capacidades, tu entra numa situação de inadimplência e, quem sabe, numa situação de superendividamento. Ora, o Rio Grande do Sul tem um projeto que reúne credores, no caso, bancos, telefônicas e etc., com os devedores que estão nessa situação. E através de audiências já marcadas no momento que o cidadão chega lá para encaminhar e assina esse formulário, como serviço, porque eu acho que teu programa é serviço, na realidade é na Borges de Medeiros, 1945, no ex-prédio do IP, no 8º andar tem esse projeto. Então, o cidadão que se tiver nessa situação, que foi incentivado pelo consumo, que vem bem dentro da tua pergunta, e esteja numa situação de superendividamento, certamente tem um encaminhamento excelente do Tribunal de Justiça e que em um mês é resolvido. Nós temos 200 acordos já feitos por mês e já são 3.000 indivíduos que tiveram um acordo negociado, credores e devedores. Isso é motivo de orgulho, mas é motivo de preocupação também para toda a sociedade gaúcha. Boa noite. Sim, porque o mote aí é que eles voltem a consumir, né? Limpar o nome, resolver o seu endividamento significa mais um consumidor apto a se endividar de novo. Isso acontece muito às vésperas de Natal, das datas mais sentimentais, né? Limpei meu nome e vou às compras, não é isso? Isso é tipo dieta para emagrecer, né? Não basta perder peso rapidamente, há que se mudar a conduta, o modelo. Mas eu queria aproveitar o momento para lançar um questionamento a quem nos assiste e está também acompanhando esse projeto aí de extinção dos 10% extra do FGTS. Se ele tem ideia de o que será feito desse percentual extra aí. Por hora, como nós já havíamos comentado, ele atende à classe empresarial que quer uma desoneração na questão do trabalho aí. Mas será que isso vai gerar novos empregos? Ou vai aumentar a margem de lucro do empresário? Ou, enfim, vai fazer, sendo aprovado o projeto como ele está. E aí nós temos que acompanhar isso com muita atenção, porque o que nós imaginamos em termos de geração de emprego, e veja bem, a geração de empregos não é uma questão do Ministério Público, da Justiça, é uma questão de governo. O governo tem políticas, tem órgão para cuidar da geração de empregos. O que nós precisamos ficar atentos é com a dignidade desses empregos, desses postos de trabalho. Que nós vemos hoje, quando se fala em flexibilização, não mais às vezes está se falando em precarização, sem nenhum prejuízo da relevância que isso tem para a economia e para que o país se posicione melhor nesse mundo ultra competitivo de hoje, né? Não é esse o problema. Mas, por exemplo, tramita atualmente na Câmara um outro projeto que institui o Simples Trabalhista, conhecido como Simples Trabalhista, que cria
uma série de situações específicas, reduz as garantias atuais do trabalhador para as pequenas e microempresas. Esse projeto também está aí, acredito que rapidamente chegue E isso não cria uma subcategoria de trabalhador? Cria, com certeza. Cria uma subcategoria e de modo inexplicável, até porque, salvo engano, os trabalhadores vinculados a pequenas e médias empresas no Brasil representa mais da metade dos trabalhadores dos postos de emprego hoje. Estou certo ou estou errado? Mas em algumas regiões chega a 70%. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, que hoje o nicho mais significativo dessas micro e pequenas empresas está nos serviços, na prestação de serviços, que se dedica exatamente à terceirização nas médias e nas grandes empresas. Ou seja, nós estamos, por via indireta, criando subempregos dentro, por assim dizer, das grandes e médias empresas. Então, as pequenas e médias, muitas vezes, elas se organizam para atender uma necessidade da grande e média. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu sei que todo mundo acompanha lá, mas esse é um projeto de meados de 2011 e está passando nas comissões. Este, de extinção dos 10%, é de 2007, né? Por quê? Porque há divergência. Hoje, se ouve até a Caixa Federal para saber o que ela pensa desse projeto, se deve... Não. Quando... salvo engano, esse é um problema gerado pelo governo, a correção indevida das contas do FGTS foi um problema de governo, um problema que não se poderia cobrar dos trabalhadores como foi cobrado e nem dos empresários como foi cobrado. Claro, na época houve esse arranjo aí, passou pelo Congresso, lei complementar, tudo bem, mas veja bem, quem deixou de depositar a correção correta foi a Caixa Federal e quem pagou foi, primeiro, o empresário com 0,5% durante 60 meses, mais 10% até hoje, e, por outro lado, o empregado que já não tinha recebido no salário essa correção, ainda teve que assinar o maior acordo do mundo com um deságio, ou seja, ele deu um desconto para o infrator. E assim as coisas se resolveram. Então, tem que ficar ligado em tudo isso. Quer dizer, hoje... nós somos, em princípio, não temos nada contra isso aí. Agora, que bom que há alguém pensando que pode ser dado outro destino a esses 10%. Talvez no próprio fundo, para incentivar o saneamento, que hoje é uma situação gravíssima no país. Ou talvez, não alimentando aí falsas expectativas, possa resolver o problema sofrido por aqueles que tiveram atum nos planos Verão e Collor 1, que estão esperando decisão do Supremo, as ações coletivas para o ressarcimento dos prejuízos causados naquela época. Porque quando, em 2001, o fundo foi criado, existia um rombo de 42 bilhões. Hoje, esse fundo tem mais, certamente, do que tinha em 2010, que era 260 bilhões. O que assegura, caso o Supremo decida, e falta apenas o Supremo decidir, a tendência é pelo pagamento, que aqueles depositantes de cadernetas de poupança têm direito a esse ressarcimento. E com isso, certamente, irá irrigar a economia. É mais uma forma de incentivo ao consumo interno, não, doutor Meneghel? Certamente, 260 bilhões que tu comentas em 2010, certamente é um número expressivo, hoje deve estar em torno de 400 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro que o governo tem nas mãos para, vamos dizer assim, ajudar, incentivar a economia. 400 bilhões, só para o telespectador ter uma noção um pouquinho melhor, nós estamos falando alguma coisa de 20 vezes o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. 20 vezes o orçamento do Estado. É muito dinheiro. Isso, estimativa que eu tenho, quer dizer, provavelmente seja um pouquinho mais. Por isso eu fiquei aqui atento apenas aos números de 2010 que são confirmados, 260 bilhões. E certamente com essa falta de rentabilidade que o governo paga ao trabalhador, de somente 3%, e todos os amarros que tem para fazer e sacar o fundo de garantia,
porque tem que passar pelo conselho, é um pouquinho complicada a situação, provavelmente seja em torno de 400, 450, ou seja, é muito dinheiro para que o governo possa incentivar a construção civil como ele está incentivado pelo programa Minha Casa Minha Vida, incentivar a construção civil no Brasil, que quem sabe precisa de dinheiro, apesar de em Porto Alegre o telespectador sabe muito claro que praticamente é um canteiros de obras que nós temos isso aqui. E o crédito está cada vez mais alto, que a gente pega o crédito no Brasil, aquela parte do financiamento imobiliário vem expandindo em relação ao crédito normal. Hoje nós temos crédito e eu sugiro que o trabalhador se dê conta que hoje ele deve sair, vamos dizer assim, dando uma liçãozinha de finanças pessoais, de inquilino, da situação de inquilino para casa própria. Eu acho que hoje é o momento, e o trabalhador tem que fazer de 25 anos a 35 anos. Por quê? Se ele tomar essa decisão um pouquinho mais tarde, 50 anos, por exemplo, ele vai parar de pagar financiamento imobiliário quando? Quando tiver 75, 80 anos? Então, por isso que a gente dá uma lição para ajudar, vamos dizer assim, o trabalhador, no sentido de se aprimorar nas finanças pessoais. Esse é o meu mote. E que essas situações que o governo vem dentro dessa pauta do programa, no sentido de reduzir os encargos trabalhistas, ele não pode querer que o ganho seja suficientemente, que o ganho possa explicar a vida dele pessoal. Não importa quanto a pessoa ganha, importa como ela gasta. Então, eu estive participando uma vez num programa de se discutir o salário mínimo, que o salário mínimo deveria ter uma correção maior. Eu digo, só um pouquinho. Eu acho que nós não devemos discutir que o trabalhador deveria ter cada vez ganhos maiores, até porque ele não sabe fazer nada com o seu dinheiro. Ele é um completo analfabeto financeiro. Então, o importante é como ele gasta. Como ele gasta, quer dizer, eu dou muito mais valor àquele que tenha um salário mínimo, mas consegue economizar R$100 e com esses R$100 ele paga uma mensalidade do programa Minha Casa Minha Vida, tomando uma decisão de construir o patrimônio, dando tranquilidade financeira para sua família e não fica numa situação endividada, do que aquele que ganha R$15 mil, mas está gastando R$20 mil, que esteja trazendo intranquilidade para os seus familiares. Olha, numa questão de tu ganhar um salário como o trabalhador brasileiro ganha, e eu estou falando aqui pela central, mas eu volto a frisar a questão, por exemplo, do setor de confecção, setor de calçados, onde o salário ele está numa faixa de R$700. Tu não faz uma economia, tu não consegue pagar uma prestação numa casa. Nesse patamar não paga, entende? Então, assim, foi colocado aqui também a questão do endividamento, né? É verdade, né? Isso está comprovado, o endividamento. Mas, a partir do momento que o governo encontrou uma forma de botar dinheiro no mercado, também segurou, né? Quando estourou lá a crise, por exemplo, nos Estados Unidos, segurou aqui. E é graças ao mercado interno forte que a gente tem aqui hoje, que a gente tem essa geração de emprego, né, que chegamos a quase o pleno emprego. Né? Mas esse aumento de geração de emprego, né, ele ainda não inibiu o processo de demissões. Que essa é uma cultura que a gente tem aqui no país. Entende? O indivíduo ganha o valor X, eu vou demitir, eu sei que o mercado precisa e ali adiante eu vou contratar por menos. Então, quando a gente fala na questão de reduzir agora me foge a palavra aqui. O chamado custo Brasil. Custo Brasil, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, né? Porque acaba que sempre é o trabalhador pagando a conta, entende? Então, volto a frisar, temos o entendimento que sim, que tem que se mudar a questão tributária no país, mas o trabalhador, ele deve, nós não somos, né? Melhorou um pouco a massa salarial, melhorou,